Pai do Senhor, vamos para mais uma devocional. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que a graça do Senhor renove sobre a sua vida. Quero lembrar você que nós temos as nossas reuniões. Hoje é dia de reunião. Em nome de Jesus, às 20 nós estamos lá no nosso mesmo lugar, buscando ao Senhor. Leve um convidado, ajude alguém a alcançar o favor de Deus, leve ao altar, amém? Nós vamos meditar, vamos seguir a nossa meditação sobre serviço na casa do Senhor. E hoje nós vamos falar de uma personagem da Bíblia que se doou. E porque ela se doou, ela provocou um milagre ao favor dela, mesmo depois de morta. Vamos para Atos, no capítulo 9, no versículo 36. Havia em Jô uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias em que enfermando ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse para vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia, glória a Deus, que palavra maravilhosa de uma mulher que tinha as suas obras notáveis. Era uma mulher, era uma diaconisa, era uma mulher que servia a sua comunidade, era uma mulher que auxiliava as pessoas. E o dia da enfermidade a alcançou, porque ninguém é livre do dia mau. A palavra de Deus diz: lembra-te do Senhor nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e você diga não tenha neles prazer. A palavra de Deus diz: tomai a armadura de Deus para que possais resistir aos dias maus. Então o dia mau vem para todo mundo. Vem o dia que a gente fica enfermo, vem o dia que falta o dinheiro, vem o dia que é correria para o hospital, que é correria para o funeral, vem o dia que a gente perde pessoas, vem o dia em que a gente fica irritado, vem o dia que a gente acorda desanimado, vem um dia mau. E quando veio o dia mau sobre Tabita, sobre Dorcas, vou chamar de Dorcas, Dorcas não resistiu à enfermidade e faleceu. Isso também mostra que nós somos humanos. Mesmo servindo ao Senhor, coisas ruins acontecem. Mas tudo que acontece na vida de um justo, na vida de um crente, de um santo do Senhor, acontece para um propósito, para o glorificar. Até mesmo quando o Senhor o recolhe, Ele o recolhe para glorificar. E aquele foi o episódio em que a enfermidade venceu o corpo de Dorcas e ela faleceu. Quando ela faleceu, prepararam o corpo dela para o funeral e colocaram num lugar alto, colocaram no quarto alto. Mas antes de proceder para o funeral, ainda naquele processo das choradeiras, ainda antes de levar ao túmulo, conseguiram, porque Pedro estava próximo e Jesus está próximo. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Perto está o Senhor. E eles, percebendo que estava perto Pedro, eles mandaram 2 discípulos para ir, pedindo para que ele viesse depressa. E ele veio, e assim é também sobre as nossas vidas. Diante do dia mau, perto está o Senhor. Nós podemos invocar, chamar a intervenção dele, que ele vem. E Pedro foi. E quando chegou, ele pegou as choradeiras chorando. Ele, como aprendeu do Senhor, ele livrou o quarto das choradeiras para que ele pudesse orar. Por quê? Porque ele ia entrar numa dimensão espiritual aonde ele precisava projetar o que as choradeiras já não enxergavam, vida. As choradeiras já estavam tomadas emocionalmente, algumas eram contratadas para chorar, mas eu não acredito que naquele caso isso aconteceu. Elas de fato estavam chorando por sentimento. E aquele sentimento negativo de morte já tinha entranhado a alma delas a ponto de Pedro ter que pedir para sair. Vocês vão sair, que eu vou orar, e o sentimento de vocês vai ser contrário à minha oração. Eu preciso que quem não ajunta comigo espalha. Se você não crê, você dá licença, fica no quarto de lado, que aqui vai ficar só quem crê. Existem orações, existem momentos em que a gente tem que tirar a incredulidade, a pessoa da incredulidade. O Senhor vai te dar discernimento de falar: essa oração daqui a pouco a gente faz ali à parte.
Aquelas orações que acaba o culto e o irmão vai lá no pastor e é ele o pastor. Aquelas orações que acaba tudo o dia e você entra no teu quarto e é você e o Senhor, porque você é um sacerdote do Senhor, você é uma sacerdotisa do Senhor e ele rasgou o véu para que você vá direto a ele. E muitas vezes a gente quer outras pessoas para vir somar a nossa fé e elas subtraem, porque a Bíblia diz que o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E muitas vezes nós estamos orando do lado de pessoas que está desligando o que nós estamos ligando, não por intenção, mas por falta de fé. Ela não compreende a profundidade do que nós estamos clamando, ela não alcança e aquele sentimento dela se torna contrário. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltou na sua cidade, ele foi ministrar e ele não pôde fazer muitos milagres ali. A palavra de Deus diz, não creram nele porque disseram, não é esse o filho de José? Jogava bolinha de gude com a gente, rodava peão, corria atrás da bola, agora está dizendo que é Deus que quer operar. Mesmo Jesus sendo o Senhor, ele não operou porque eles endureceram, tiveram um sentimento contrário. E você via que o próprio Jesus, muitas vezes, ele afastava os incrédulos para operar, como ele fez para dizer, Talita cumi, levanta menina, e ficou sozinho com ela. Então, nesse momento, antes de chegar nesse momento em que Pedro pediu para todo mundo sair, também aconteceu uma coisa muito importante, muito interessante, que vieram as viúvas chorando, mostravam as túnicas e as vestes que Dorcas faziam para ela. Aleluia, isso é muito bom. As pessoas vieram falar aqui, ó, a prova de que era uma mulher de Deus, que era uma mulher cuidadora, de que era uma bênção. O testemunho dela sobreviveu, ela morreu, mas as obras continuaram clamando por ela através daqueles que foram alcançados. Se o Senhor te levar agora, quais são as obras que clamaram por você? Obras de dívidas? Quando o Senhor te levar, quais são as obras que vão clamar por você? Graças a Deus que levou, não pagava, não fazia. Esse aí só dava trabalho. Quais são as obras que vão fazer? Eu espero da minha vida que as pessoas falam, pô, partiu ao Senhor um homem de Deus. Olha aqui na minha vida o fruto do que o Catian fez. Olha aqui na minha família, na minha cidade, na minha geração. Partiu para o Senhor alguém que foi relevante. E ela morta, as obras dela clamaram por ela. E Pedro orou, então você volta à vida. Não é a tua hora ainda. Essa geração ainda precisa, essas viúvas precisam do seu cuidado. Levanta. E ela levantou, ela alcançou a ressurreição, porque era alguém útil, porque era alguém que servia, porque era alguém que amava, que exercia o seu ministério diante da sociedade, diante da igreja. Deus, ele é poderoso para te fazer alcançar ressurreição em áreas da tua vida falida. Isso que a gente fala, minha mulher foi embora, meu marido foi embora. Vai para dentro do Senhor. Mas eu tô triste. Mas e agora? O que vai ser? Vai para cima da obra de Deus, porque as tuas obras vão clamar diante dele e ele vai liberar ressurreição nas tuas áreas de morte. Mas meu filho foi embora, quer saber de Jesus, perdi o emprego, adoeci, estou com uma enfermidade. Vai para cima da obra de Deus, vai para cima. O Senhor, ele é soberano, continua servindo, continua se levantando, continua dizendo, eis-me aqui. Essa palavra nesse dia de devocional é para te lembrar que as obras, elas clamam por nós. As obras sobem ao Senhor como cheiro suave. Deus recebe as nossas orações, Deus recebe as nossas obras, ele prova as nossas intenções. E isso cria um crédito diante do Senhor. Deus se alegra assim, então nós compramos o favor de Deus com obra. Se você fizer só pela obra, você vai se frustrar. Mas se você entender a quem você serve, independente do que você tá ganhando, se você entende, você honrar ao Senhor, ele é galardoador. Isso é Bíblia. Buscar ao Senhor. Aquele que o busca tem que crer que ele existe, que ele é recompensador dos que o buscam, dos que o adoram, dos que o servem, dos que depositam a fé nele. E não é possível, como diz a palavra, ter fé e não ter obras. A fé sem obras é morta. Então eu não posso dizer que creio, que a minha fé está no Senhor, que ele é o meu Deus, a minha salvação. Isso não produzir fruto. Obra
não produzir resultado. Quando você vê alguém precisando, você fazer vista grossa. Quando você vê que alguém precisa ser visitado, alguém precisa ser ministrado, que alguém está indo para o inferno, que a obra precisa dos teus dons, dos teus talentos, que são singulares. Ninguém pode fazer na casa do Senhor o que você foi chamado para fazer. Eu não me sinto talentoso, você está enganado. Você foi chamado para fazer algo singular. Ninguém pode fazer o que Deus te chamou, te ungiu, te separou para fazer. Ah, mas eu não sei. Então pergunte: Senhor, o que queres de mim? Que eu sei que eu sou inédito. Você é inédita. Você é inédito nessa terra. Essa geração precisa de você. Não transfira, não diga: ah, mas o meu parceiro, minha parceira, meu filho, minha mãe já vão fazer. Eu fico na intercessão. Se o teu chamado é intercessão, você já está fazendo a diferença. Mas se você está fugindo de protagonizar na presença do Senhor, aí você está pecando. Você está enterrando um talento que está dentro de você e está deixando de alcançar vidas que só você pode alcançar com a unção que Deus depositou na tua vida. Deus deposita unção na vida de todos os seus servos. Cada um vai ter que produzir de acordo com o chamado, de acordo com aquilo que ele libera na vida deles. Dorcas produzia, faleceu, mas aquilo que ela produziu, clamou em favor dela e ela alcançou ressurreição. Eu profetizo para você que está fazendo esforço, mesmo tendo pouca força, mesmo insegura, mesmo preocupado, mesmo temeroso, que a obra de Deus assusta mesmo. Porque os passos, se eu dou um passo e ele dá certo, amanhã o Senhor quer um passo mais largo, quer um passo mais alto. Porque quando eu faço algo que dá certo, eu crio segurança. E quando eu crio segurança, eu confio em mim. E o Senhor quer a confiança nele. Então os passos são cada vez mais altos, mais largos, mais difíceis. E essa dificuldade é de Deus, porque é de glória em glória. É de glória em glória. A gente precisa ser desafiado cada vez mais para ir mais deep, para ir mais profundo, para ir mais pro âmago do Senhor, pro que Ele tem, para que nós nos tornemos sim poderosos na terra, na mão do Senhor, para fazer grandes maravilhas e sinais. O Senhor deseja isso, que arda o seu coração nesse dia, para você ser poderoso na mão do Senhor, para viver grandes coisas. É bom, é agradável ao Senhor. A palavra de Deus diz: aquele que almeja o episcopato, excelente obra almeja. Por que é dito isso na palavra de Deus? Porque quem almeja coisas grandes, é bom almejar o máximo e se doar. Mas existem exigências. Mas você pode se doar ao máximo, ir ao além, ir ao mais alto. Porque o Senhor se agrada disso, de quem se desafia no nome do Senhor, se desafia para o adorar. Sirva ao Senhor e deixa que o milagre vá alcançar as áreas mortas da sua vida, as áreas que precisam da mão do Senhor. Principalmente se você não tem o que fazer. Se você não tem o que fazer, já está como Lázaro, já morreu, já fede, já cheira mal, só o milagre do Senhor vai entrar na sua vida. Mas, mais uma vez, nós liberamos essa palavra sobre a tua vida. Cuida das coisas do Senhor e o Senhor vai cuidar das tuas coisas. Deleita-te no Senhor, descansa no Senhor, se inclina às coisas do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. A palavra de Deus diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra de Deus diz: o Senhor não negará bem algum aos que andam nele, aos que andam corretamente. Então, vamos andar no Senhor. Andar no Senhor é frutificar. Andar no Senhor é dizer: eis-me aqui. Andar no Senhor é dizer: faz o que tu me chamou para fazer. Vencendo o medo, vencendo a insegurança, vencendo a si mesmo. Não posso dizer: Senhor, espera um pouquinho, tá? Calma. Não. O ritmo é do Senhor. Se nós não entendermos que o Senhor nos chamou, nós podemos perder a glória, perder a nuvem de glória. Para encerrar, quando o povo estava atravessando o deserto para a terra prometida, e nós estamos caminhando na nossa terra prometida. Cada um tem a sua terra prometida particular, e nós, como igreja, temos a nossa Canaã celestial como terra prometida. Peregrinando na terra, a nuvem de glória guardava da moléstia do sol de dia, aquele sol escaldante do deserto, e uma coluna de fogo aquecia o arraial do clima gélido que é no deserto. O deserto ele tem picos de calor e de frio enormes, porque o deserto não tem nada. Então de noite
cai muita temperatura e de dia são temperaturas altíssimas, absurdas. Então você imagina aí que aqui no Rio de Janeiro vira 5 graus de um dia para o outro, a gente já está de casaco espirrando. Imagina no deserto que às vezes são picos de mais de 20 graus do dia para a noite, muito mais do que isso. De mais de 40 graus e de menos de 15, 10 graus de noite que cai. E a coluna de fogo blindava daquela friagem, do mal da noite, e a nuvem de glória guardava do sol do dia. Esse é o nosso Deus, amém? Que lindo, né? Amém. Para quem marchava embaixo. Quem ficava para trás seria exposto ao sol e à friagem. Quem andava na frente se exporia ao sol e à friagem. Debaixo da glória. O Senhor levantou, vambora que eu vou, a nuvem tá avançando. Eles arrumavam a tenda, vambora, que a nuvem tá... A nuvem parou, Qual é o tempo de Deus na tua vida? Você montou um acampamento nessa terra e quer ficar nesse acampamento com a glória passando? Você vai ficar desprotegido. Você vai ficar sem a proteção do dia. Vai ficar sem a proteção das noites da vida. Você não pode fazer isso. Ah, mas eu estou acomodado. Não, mas não sinto de Deus. Você não tem que sentir de Deus. Você tem que olhar a nuvem. Tem que olhar a coluna. A igreja está avançando. Vamos. A igreja parou. Espera. Existe o tempo de esperar. E existe o tempo de avançar. E quem gosta de avançar não gosta de esperar. E quem gosta de se acomodar não gosta de avançar. Quem é você? A nuvem está avançando. O tempo da igreja está acabando. Levanta acampamento. Segue. Grandes coisas tem Deus, Senhor, para fazer na tua vida. Sei tu. Dirige-me aqui. Para que haja vida na tua vida. Para que haja vida na tua casa. Para que o Senhor realize os seus sonhos. Ressuscite os sonhos mortos. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus.